Olá, boa noite para você. A derrubada de árvores revoltou os moradores de Campos do Jordão. O corte aconteceu em um dos pontos mais tradicionais da cidade, o Parque do Cedro. O local receberá empreendimentos da construção civil. No Parque dos Cedros, em Campos do Jordão, as árvores que deram nome ao lugar, aos poucos perdem espaço para o avanço da construção civil. Aqui, um exemplar com mais de 100 anos foi cortado e o terreno já começou a ser demarcado para receber a sede da Associação dos Guardadores de Carros da cidade. Restaram apenas o tronco e a indignação. Essa árvore foi cortada no domingo às 5h30 da manhã. Nós denunciamos a Polícia Ambiental no domingo, à tarde. Foi o horário que nós ficamos sabendo, por volta das 3 horas da tarde. Como você se sente com essa situação? Olha, é muito triste, é lamentável, porque é o único espaço que nós temos no centro de Abernéssia, público, onde a criançada fazia toda a sua atividade. O parque fica em Vila Bernécia e foi doado à prefeitura há mais de 50 anos. O projeto de fazer dele um local para esporte e lazer não avançou e o município passou a conceder o uso do espaço para entidades. Os escoteiros foram os primeiros beneficiados na década de 80, com a missão de cuidar da natureza. E o cedro derrubado era tido como um símbolo de preservação. Esta árvore é um cedro já centenária e onde os jovens gostavam muito de fazer a sua parte de cidadania, no hasteamento de bandeiras, tudo, para fazer o hasteamento. E ali eles gostavam, deixavam de lado os mastros que existem aqui para fazer o hasteamento da bandeira. E ali eles sentavam, discutiam, conversavam, faziam observações da natureza, onde apareciam esquilos, pássaros. Além dos escoteiros, a Associação Comercial da cidade também já ganhou um terreno aqui no parque. Inclusive, a sede já está funcionando. Agora é a vez dos guardadores de carros iniciarem as obras. O grupo de balé Expressão em Movimento e também a Associação dos Aposentados e Pensionistas já foram autorizados a se mudarem para cá. O que mais revolta os jordanenses é que esta é a única área arborizada do centro comercial de Campos do Jordão e que aos poucos vai perdendo a sua cor. As fotos mostram o verde que existia no local. Hoje o cinza do entulho começa a tomar conta. Há cerca de 6 meses, restos de construção foram despejados aqui. O Conselho Municipal do Plano Diretor afirma que as concessões aprovadas na Câmara ferem a lei que em 1985 transformou o parque em área de proteção permanente. Existe uma lei municipal determinando que uma faixa de 50 metros do rio Capivari, que está logo aqui, seria e é uma área de proteção permanente. Então, nada poderia ser feito aqui sem uma consulta, segundo a lei, ao Conselho Estadual do Meio Ambiente. A denúncia já foi feita ao Ministério Público, que pediu informações à Prefeitura. Segundo o secretário do Meio Ambiente, o corte do cedro foi irregular. A Defesa Civil fez uma análise da árvore e acabou emitindo uma ficha de ocorrência, caracterizando como risco, e acabou eles, mediante essa autorização da Defesa Civil, essa ficha de ocorrência, eles fazendo o corte da árvore. As entidades que já conseguiram a concessão, a gente tem que fazer uma análise em relação ao projeto apresentado, porque todas elas vão ter que aprovar um projeto de construção para que se efetive, né, a construção de cada sede no Parque dos Cedros. Então, essas entidades vão ter que analisar corretamente e fazer o possível que se preserve as árvores para que a gente mantenha, né, lógico, o nome até do parque, o Parque dos Cedros. Quanto ao entulho, o secretário prometeu deixar a área limpa em até 3 meses. A Associação dos Amigos de Campos do Jordão é contra as concessões e defende que o parque volte a ser apenas dos cedros. Essa área deveria pertencer e manter somente com os escoteiros, que poderiam certamente cuidar da área e fazer com que fosse preservado e fosse cuidado. Um absurdo. 4 homens armados assaltaram a agência do Banco Bradesco no início da tarde de hoje em Santana, zona norte de São José dos Campos. A ação foi rápida e, segundo a polícia, durou menos de 5 minutos. 2 bandidos já estavam no interior da agência quando outra dupla entrou e anunciou o assalto. Os seguranças foram rendidos. Os bandidos levaram R$ 9.200 em dinheiro dos caixas, além de 3 coletes à prova de bala e 3 revólveres calibre 38, que eram dos seguranças. Não houve feridos. Até o momento, ninguém foi preso.
Uma adolescente de 14 anos foi morta com 2 tiros na madrugada de hoje no bairro Bosque dos Ipês, na zona sul de São José dos Campos. Testemunhas que ouviram os disparos ligaram para a Polícia Militar, que encontrou Erika Tieme Matsuda neste terreno abandonado. Nada foi roubado da vítima. Ela foi enterrada no final da tarde. O caso foi para a Delegacia de Investigações Gerais. O corpo de um bebê recém-nascido, já em estado de decomposição, foi encontrado na tarde de hoje em um terreno do Parque Califórnia, em Jacareí. O corpo foi encaminhado para o IML e o laudo deve sair em 30 dias com a causa da morte. O caso será investigado pelo 1º Distrito Policial. Um dia depois da onda de assaltos que aterrorizou moradores de condomínios em São José dos Campos, a polícia reconhece que falta segurança. As falhas facilitam a ação dos bandidos. Portaria com segurança, monitorada por câmeras, grades com arame farpado, mas todo este aparato não foi suficiente para impedir que 12 casas fossem assaltadas neste condomínio fechado, localizado no distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Na madrugada desta quinta-feira, uma quadrilha com pelo menos 8 homens invadiu as residências. O curso da investigação é que será detectado esse aspecto, se é uma quadrilha especializada em roubos a condomínios ou não, ou foi um caso fortuito. Mas, de qualquer forma, a participação de terceiros nesse evento, tudo isso vai fazer parte da investigação. Já são 5 assaltos a condomínios fechados na região só este ano. A ousadia dos bandidos está cada vez maior, segundo a polícia, mas falhas na segurança também facilitam a ação dos criminosos. Neste mesmo caso, os assaltantes cortaram a grade de ferro que não tinha sistema elétrico. Este morador, que está com medo de mostrar o rosto, ficou revoltado. Ele lembra que paga R$ 150 por mês pela proteção, mas que não tem sido garantida pela zeladoria patrimonial. Revolta, medo, frustração, afinal de contas, paga-se para ter uma certa segurança, uma privacidade, um pouco mais de liberdade, e não tem, né? É uma falsa ilusão. Nossa reportagem procurou o responsável pela segurança do local, mas a empresa não quis se pronunciar. Na madrugada desta quinta-feira, uma outra casa de um condomínio fechado também foi assaltada. Desta vez no bairro Urbanova. 4 homens invadiram o local e fugiram. O bando foi capturado durante uma blitz de rotina da PM na estrada que liga São José dos Campos a Jacareí. 2 dos criminosos são menores de idade. Agora a polícia investiga se os 2 casos têm ligação. Foram ocorrências, sim, idênticas quanto ao modus operandi. A prática dos marginais, né, foi idêntica na execução. Eleições 2012, hora de conferir a agenda dos candidatos a prefeito de São José dos Campos para o fim de semana. O candidato Alexandre Blanco, do PSDB, fará neste sábado um bandeiraço no Jardim Satélite pela manhã. À tarde está reservada para a gravação de programa eleitoral. Antônio Alvan, do PSB, participa de um encontro com eleitores na manhã deste sábado e depois parte para uma caminhada pelo centro. Carlinhos Almeida, do PT, tem agendado para o sábado uma manhã de celebração na Catedral São Dimas e depois caminha e distribui material de campanha na Praça Afonso Pena. À tarde, visita moradores do bairro Campo dos Alemães. Cristiano Ferreira, do PV, participa de um encontro na região norte e depois segue com caminhada até a região central. À tarde está reservada para reunião partidária e visita ao bairro Chácaras Reunidas. Ernesto Gradella, do PSTU, reservou o sábado para campanhas na Vila Industrial e na Praça Afonso Pena. No domingo, o candidato estará na Feira do Morumbi. A assessoria dos candidatos Fabrício Correia, do PSDC, e Gilberto Silvério, do PSOL, não informaram a agenda para o fim de semana. Em instantes, no Band Cidade, a previsão do tempo para amanhã. E ainda, Bom Prato ofereceu hoje um cardápio diferente. Tudo para comemorar o Dia dos Pais. Os detalhes em instantes, agora 7 da noite.